Olá pessoal, esse é o terceiro episódio do nosso CapriCast, o podcast da Caprinocultura Leiteira. Aqui quem fala é Bárbara Dantas, apresentadora do CapriCast. Neste episódio, iremos falar sobre as consequências de cruzamentos desordenados de caprinos leiteiros. E quem está presente aqui para falar sobre esse assunto é a professora Eulália Alves Barros, que atua na área de genética e melhoramento animal, é formada em medicina veterinária, possui mestrado e doutorado em produção animal pelo Programa de Pós-Graduação em Zootecnia na Universidade Federal Rural de Pernambuco e atualmente exerce a função de professora nas áreas de genética e melhoramento animal para os cursos de zootecnia e medicina veterinária aqui na Univas. Seja bem-vinda, professora! Bom, dando início à nossa conversa, já sabemos que a caprinocultura leiteira está crescendo e, consequentemente, o número de animais no rebanho e a quantidade de pessoas criando esses animais também. Hoje, nós vamos falar de um assunto que é comum e pode ocorrer devido à falta de assistência técnica ou à falta do conhecimento, entre outros fatores, que é o cruzamento desordenado dentro das propriedades. Esses cruzamentos desordenados de caprinos leiteiros geram consequências e que muitas vezes podem não ser agradáveis, influenciando assim no crescimento da caprinocultura leiteira. E para falar melhor sobre as consequências, trouxemos aqui a professora Eulália, que tem propriedade para falar sobre esse assunto. Então, professora, o que de fato é o cruzamento desordenado? E quais as consequências na atividade de caprinos leiteiros? Cruzamento desordenado é qualquer tipo de acasalamento onde você não tem segurança nem controle de qual vai ser a finalidade da produção e de você também não saber quais os graus de sangue você tem a pretensão de obter e saber quais são os seus objetivos. Por quê? Diferentes graus de sangue, dependendo da raça com a qual você estiver trabalhando, vamos dizer aí que a gente está trabalhando com animais para a produção de leite, que é o objetivo direcionado da sua pergunta. Então, a gente sabe que existe uma necessidade de você ter animais com características de adaptabilidade e características de produção de leite ao mesmo tempo. Uma vez que essas duas características normalmente não estão ligadas diretamente de forma positiva. Então, normalmente se opta por fazer cruzamentos, com o objetivo de você ter a complementariedade entre raças, ou seja, você tem um único animal, tanto características ligadas à produção de leite, quanto características relacionadas com a capacidade adaptativa desse animal, porque você precisa de um animal adaptado ao meio para que ele possa produzir pelo maior tempo possível sem exigir tanto. O problema dos cruzamentos desordenados é a falta de controle. Como saber qual é o grau de sangue ideal para ser utilizado na tua região, para ser utilizado na tua propriedade? Então, o impacto negativo dos cruzamentos desordenados está exatamente em não se saber exatamente qual é o grau de sangue ideal para qual tipo de situação que você vai trabalhar. Então, ao invés de ter um efeito positivo, que seria o aumento da produção com redução dos gastos para manter esses animais, você pode ter um efeito negativo, né? Ao invés de você reduzir teus gastos, você aumentar teus gastos, você tem animais que não são tão produtivos assim. Entendi, professora. Bom, outra pergunta que eu tenho para a senhora é que muito se fala em endogamia como um cruzamento entre indivíduos aparentados, que são geneticamente semelhantes. E é um método que pode trazer tanto vantagens como desvantagens. A senhora poderia falar um pouco sobre e dar exemplo? Endogamia é o acasalamento entre indivíduos que possuem pelo menos algum parente em comum, ou seja, é o acasalamento entre indivíduos que fazem parte de uma mesma família. Os acasalamentos endogâmicos, eles são essenciais quando a gente pensa em apurar geneticamente uma raça. Então, querendo ou não, qualquer raça dentro da sua formação, em algum momento se utilizou de acasalamentos endogâmicos para poder ter essa especialização em alguma característica específica. Então, a velocidade do ganho, a velocidade da especialização dentro de uma raça, ela vai ocorrer de maneira muito mais acelerada se você opta por trabalhar com acasalamento endogâmico. Então, o apuramento genético
ocorre quando você permite que indivíduos de uma mesma família se acasalem. Então, normalmente numa população, quando você vai avaliar, indivíduos de uma mesma família tendem a se destacar mais em relação à produção. Então, quando você acaba, de certa forma, tendo que trabalhar com acasalamento endogâmico, querendo ou não, em qualquer sistema de produção em um dado momento, a partir do momento que você quer apurar geneticamente os seus animais. O que acontece é o seguinte: da mesma forma que quando você trabalha com acasalamento endogâmico, você pode apurar qualidades, você também pode apurar defeitos. Então, o acúmulo, o aumento da frequência de genes em situação, genes de efeito positivo, também na mesma proporção pode ocorrer o acúmulo, o aumento da frequência de genes de efeito negativo. Então, isso é bem mais acelerado quando você opta em trabalhar com acasalamento endogâmico. O que se deve prestar atenção é o seguinte: quanto mais próximo forem os indivíduos geneticamente, ou seja, quanto maior for o grau de parentesco entre eles. Exemplo, quando eu pego uma mãe e permito que ela se acasale com seu filho, ou quando eu pego irmãos que se acasalam. Então, essa proximidade genética é muito maior e pode resultar em efeitos muito mais rápidos, tanto efeito positivo como efeito negativo. Quando você opta por trabalhar com acasalamentos mais distantes, ou seja, com tio e sobrinha, ou parentesco mais distante ainda, você consegue ter essa apuração genética, esse apuramento genético, mas você reduz um pouco a possibilidade de você ter problemas. Do que vai depender a existência, o aparecimento ou não de problema? Da tua base genética. O que é que isso significa? Se na tua população você já tem algum tipo de problema de ordem genética, optar por acasalamento endogâmico vai aumentar as chances ainda mais desses problemas aparecerem. Se a tua base genética, ou seja, se teu grupo de animais, eles não apresentam nenhuma doença, a probabilidade de uma determinada doença que apareça por um efeito de endogamia, ela se torna um pouco menor. Porém, todo acasalamento endogâmico, ele pode ter tanto efeitos positivos quanto efeitos negativos. Normalmente, esses efeitos negativos vai depender da base genética que você vai estar trabalhando. Então, quanto maior a proximidade genética, maior chances de você ter problema. Por isso que a gente opta para reduzir essas possibilidades de problema e manter a possibilidade de obter ganhos com o aumento da homozigose ou da especialização genética. A gente opta por trabalhar com indivíduos que são mais distantes geneticamente, mas que são do mesmo grupo familiar. E para finalizar, economicamente falando, como o cruzamento desordenado, a endogamia pode afetar a rentabilidade do sistema? Bem, eu acho que é importante aqui a gente tentar diferenciar uma coisa da outra, né? Dentro dessas da pergunta que você fez, a gente tem dois conceitos. Primeiro, o que é cruzamento e segundo, o que é endogamia, né? Cruzamento, e depois eu vou falar um pouquinho de cruzamentos desordenados, que foi o que você destacou. Então, o cruzamento é o acasalamento entre indivíduos que não possuem grau de parentesco, onde pelo menos um seja de raça pura, tá? Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui, para haver cruzamento, os indivíduos não podem ser aparentados. E pelo menos um desses animais, ele tem que apresentar pureza racial. Quando a gente fala de endogamia, nós estamos falando de acasalamento entre indivíduos que apresentam algum tipo de parentesco, indivíduos que são de uma mesma família. Às vezes pode acontecer de você ter dois animais que são mestiços, né, não são de raça pura, mas que são aparentados. Então, o fato de haver parentesco entre eles, o fato deles serem da mesma família, terem indivíduos em comum na sua genealogia, né, no seu parentesco, seu histórico familiar, significa que o acasalamento utilizado é o acasalamento por endogamia. Então, vamos lá. Cruzamento, o conceito de cruzamento desordenado, ele se situa na seguinte situação, né? Ele é caracterizado pela seguinte situação. É quando você não tem o controle de quem está se acasalando com quem,
quem vai contribuir com quem e que proporção para a próxima geração. Ou seja, é quando eu não tenho controle de qual reprodutor que eu estou utilizando e que reprodutor está se acasalando com qual matriz. Eu não tenho controle nenhum. Isso é um cruzamento descontrolado, tá? Cruzamento desordenado. Porque eu não tenho direcionamento de quais são as proporções em que cada raça vai contribuir para gerar a próxima geração e assim sucessivamente. Então, esse tipo de acasalamento, normalmente, ele serve para diluir raças, de você simplesmente perder determinadas raças, né? Então, a gente tem sempre o conceito de que se você usa uma raça pura com uma raça pura localmente adaptada, que tendem às vezes a serem menos produtivas, mas são muito adaptadas ao meio, e você usa cruzando com outra raça que é mais produtiva, mas que tem mais problemas relacionados à adaptação, principalmente porque a formação da raça é uma formação de um ambiente completamente diferente do nosso, o resultado disso seria o nosso animal meio-sangue. Só que você vai pega esse animal e cruza com outro, cruza com outro, cruza com outro. Então você vai perdendo o controle do teu cruzamento e você vai estar cada vez obtendo um animal que é muito misturado, né? Um animal mestiço, que você não sabe em que proporção cada uma das raças contribuíram para aquele indivíduo. Todo o processo de cruzamento, ele tem por finalidade a complementariedade entre as raças, que a gente chama isso de efeito de heterose, que é quando você observa que os filhos são superiores em relação aos seus pais. Só que quando você mistura muito, quando você faz essa mestiçagem muito elevada, você não consegue ter um indivíduo que tem uma capacidade produtiva e adaptativa para uma série de características de maneira adequada. Então você não consegue determinar, por exemplo, qual é o melhor grau de sangue a ser utilizado dentro da tua propriedade. Então, por exemplo, tem criadores que conseguem trabalhar com animais meio-sangue sem problema algum, e a criação vai ser lucrativa o suficiente. Tem criadores que trabalham com outro grau de sangue, um animal 3/4, um animal que é, por exemplo, um animal 7/8, e vai ter condições de atender, esses animais vão atender às necessidades desse criador. Só que esse criador, ele precisa ter o controle dos acasalamentos, dos cruzamentos, para saber exatamente qual foi o grau de sangue que mais se adequou àquilo que ele almejava. Então, esse é o grande problema dos cruzamentos desordenados. É o fato de você não ter o controle e, consequentemente, não saber qual é a composição genética mais adequada para ser utilizada na propriedade. Já quando isso seria a possibilidade de utilização dos cruzamentos, o conselho que fica é, optando por trabalhar com cruzamento, ter o controle para identificar, controle produtivo, controle zootécnico, para te dar a possibilidade de identificar qual é a composição genética mais adequada a ser utilizada na propriedade. Segunda situação, a questão dos acasalamentos endogâmicos. Então, como sistema de acasalamento, eu tenho duas possibilidades. Ou eu trabalho com cruzamento, ou eu trabalho com endogamia. No caso da endogamia, onde eu vou optar por acasalar indivíduos que têm algum grau de parentesco, esse acasalamento normalmente é feito dentro de uma mesma raça, dentro do mesmo grupo familiar. O problema que acontece muitas vezes é que você está trabalhando com propriedades ou você tem propriedades cujos animais já apresentam algum tipo de problema relacionado à composição genética. Então, animais que nascem com algum problema de alcrumo, algum problema anatômico, algum problema em relação à teta, número de tetos. Então, essas características, elas são facilmente repassadas de pai para filho. Agora, você imagine, tem um tipo de característica desse, com esse comportamento, e você opta por fazer o acasalamento entre indivíduos que são próximos geneticamente, que é o que acontece quando se trabalha com indivíduos da mesma família. Você vai potencializar o aparecimento desses problemas dentro da tua propriedade.
Então, quando você optar pelos acasalamentos endogâmicos, isso só será possível, só será indicado se os indivíduos ou as famílias com as quais você vai trabalhar são famílias que não apresentam problemas dentro da sua árvore genealógica, né? Dentro da sua família. Do contrário, qualquer acasalamento do tipo endogâmico tenderá a resultar em problemas. Porém, positivamente falando, se você não tem esses problemas ocorrendo em uma frequência elevada na tua propriedade, o uso dos acasalamentos endogâmicos poderá ser indicado com a finalidade desse apuramento genético. Então, se você já tem uma genética de qualidade, então você apurar mais isso ainda com o uso dos acasalamentos endogâmicos poderá ser interessante. Mas, mais uma vez, do mesmo jeito que acontece com os cruzamentos, nos acasalamentos endogâmicos você precisa desse controle zootécnico para identificar em qual momento você está tendo lucro e em qual momento poderá também surgir efeitos negativos e você prontamente, ao identificar isso, poder solucionar trabalhando com outro sistema de acasalamento que não seja a endogamia. Perfeito, professora. Bom, pessoal, mais uma vez ficamos por aqui. Gostaria de agradecer a presença da professora Eulália e a vocês ouvintes também pelo apoio. Esse foi o terceiro episódio do CapriCast, o podcast da Caprinocultura Leiteira. Não percam os próximos episódios e ouçam os episódios anteriores também, que estão muito bons. Curtam e compartilhem em suas redes sociais também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!